Você já se perguntou por que tantos casamentos, mesmo começando cheios de amor, promessas e sonhos, acabam desmoronando com o tempo? Por que lares que um dia foram cheios de alegria, hoje vivem em silêncio, frieza e distância? E se eu te dissesse que Jesus deixou, escondido nas entrelinhas de suas palavras, um princípio espiritual capaz de restaurar qualquer casamento, mesmo aquele que parece perdido? E se você descobrisse que o segredo para um casamento abençoado e forte não está em tentar mudar o outro, mas em compreender o propósito divino que sustenta o amor verdadeiro? Muitos acreditam que o casamento é apenas uma escolha humana, mas Jesus revelou que ele é um projeto do próprio Deus, desenhado no céu antes mesmo de existir o primeiro lar na terra. Nos próximos minutos, você vai embarcar em uma jornada espiritual que poderá transformar completamente a maneira como você enxerga o amor, o compromisso e a união. Hoje você vai entender por que o amor humano sozinho não é suficiente e qual é o segredo celestial que mantém os casamentos firmes, mesmo nas maiores tempestades. O que poucos sabem é que existe um poder escondido nas palavras de Cristo. Uma sabedoria esquecida, capaz de reconstruir lares, reacender a paixão e curar feridas que o tempo e as decepções abriram. Talvez o seu casamento esteja em crise, talvez você sinta que o amor esfriou ou talvez deseje apenas fortalecê-lo. Não importa. O Espírito Santo pode agir agora mesmo se você abrir o coração. Hoje, através da palavra, Jesus vai revelar o fundamento espiritual do casamento, aquele que o inimigo tenta esconder porque sabe que, quando um casal se une debaixo da vontade de Deus, nenhuma força pode separá-los. Este vídeo é mais do que um estudo. É uma chamada divina para restaurar o que foi quebrado e reconstruir o seu lar sobre a rocha. Ao longo desta mensagem, você vai descobrir os erros silenciosos que destroem casamentos sem que o casal perceba. Os ensinamentos de Jesus que revelam o caminho da restauração. E, principalmente, a chave espiritual que poucos conhecem, mas que tem o poder de blindar o seu relacionamento contra qualquer tempestade. Mas antes de começarmos este estudo, quero que você faça algo muito importante. Escreva nos comentários a frase "Espírito Santo entra na minha casa". Esse simples ato é um compromisso com a sua fé, é uma forma de declarar que você acredita que Deus pode agir no seu casamento e transformá-lo a partir de hoje. E se você realmente deseja que essa mensagem chegue a outros casais que precisam ouvir o que o Senhor preparou, curta este vídeo agora mesmo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esta é uma mensagem poderosa e a mostra para mais pessoas. Assim, você se torna um instrumento de Deus para salvar casamentos e restaurar corações. Sinta orgulho por fazer e parte desta comunidade de fé. Muitos usam este canal como um alimento espiritual. E você também está ajudando a levar a palavra a quem não tem uma igreja próxima. Agora respire fundo. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir hoje pode ser a resposta que o céu enviou às suas orações. E lembre-se, o estudo de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção específica na sua vida. Vamos começar. 1. O fundamento divino do casamento segundo Jesus. Desde o princípio dos tempos, Deus olhou para o ser humano e declarou: "Não é bom que o homem esteja só." Essas palavras, registradas em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, não são apenas uma constatação emocional, mas uma revelação espiritual sobre o coração de Deus. O casamento nasceu no pensamento do Criador, não como um contrato social ou uma simples união entre duas vontades humanas, mas como uma aliança divina, um reflexo vivo da comunhão entre Cristo e a sua igreja. Jesus, ao citar novamente essa passagem em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, reafirmou essa verdade eterna. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe.
Essa afirmação não é apenas uma orientação moral, é um mistério espiritual que nos revela que o verdadeiro casamento acontece primeiro no coração de Deus, antes mesmo de se manifestar na terra. Mas o que realmente significa essa união divina? Significa que o casamento é um chamado sagrado, um ministério onde duas vidas são moldadas pela graça e pelo amor do Espírito Santo. Quando um homem e uma mulher decidem se unir debaixo da vontade de Deus, algo sobrenatural acontece. Suas almas são entrelaçadas por uma aliança invisível e o próprio Deus se torna o centro e o sustentador dessa união. O amor humano por si só é frágil. Ele é belo, mas limitado. Ele se desgasta nas rotinas, se abala nas crises e se confunde nas decepções. Porém, o amor que vem de Deus é eterno, paciente e firme como uma rocha. É por isso que Jesus ensinou que todo lar deve ser construído sobre a palavra, porque apenas a palavra é inabalável quando as tempestades chegam. Jesus contou uma parábola que revela muito sobre a realidade espiritual dos casamentos. A do homem prudente e do homem insensato, em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Um construiu sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. Quando vieram as chuvas e os ventos, apenas a casa firmada sobre a rocha permaneceu de pé. Essa rocha é Cristo, e as palavras que ele nos deixou são o alicerce sobre o qual todo relacionamento precisa ser edificado. Muitos casais vivem hoje tentando reconstruir lares desfeitos sobre emoções, expectativas humanas e filosofias passageiras. Mas a verdade é que nenhum casamento pode resistir ao tempo se não tiver Deus como seu fundamento. Quando Jesus é o centro, o lar permanece. Quando ele é deixado de lado, tudo o que se ergue sobre o ego e o orgulho cede diante das tempestades. O inimigo sempre atacou o casamento porque ele sabe que essa instituição é o espelho do amor divino. Desde o jardim do Éden, o diabo tenta semear discórdia, engano e desconfiança entre o homem e a mulher. Ele sabe que, quando um casal vive unido em amor e fé, está manifestando o próprio coração de Deus. Por isso, ele investe contra os lares, não porque teme o casal em si, mas porque teme o que esse casal representa no mundo espiritual, a imagem do amor redentor de Cristo pela humanidade. É por isso que tantos casamentos são alvo de ataques, incompreensões e provações. Mas Jesus nos assegura que nenhuma força pode prevalecer contra um lar firmado na presença de Deus. Muitos casamentos desmoronam não por falta de amor, mas por falta de alicerce. Quando as decisões são guiadas pelos sentimentos e não pela fé, o relacionamento se torna como uma casa sobre a areia, vulnerável às marés do tempo. Jesus, entretanto, nos convida a construir sobre ele, sobre sua palavra e seus ensinamentos. Isso significa escolher a obediência mesmo quando é difícil, escolher o perdão mesmo quando dói, escolher a fé mesmo quando o coração está cansado. Um casamento firmado em Cristo não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que resiste a todas elas. O fundamento divino do casamento é, portanto, um convite à rendição espiritual. É reconhecer que o amor humano precisa ser sustentado pela graça de Deus. Quando o casal aprende a colocar Jesus como o centro, as brigas dão lugar ao diálogo, a distância se transforma em perdão e a rotina se torna um altar diário onde a presença de Deus habita. O segredo de um casamento abençoado não está em evitar as dificuldades, mas em aprender a enfrentá-las de joelhos. Pois um casal que ora junto permanece junto. Um casal que busca a Deus como um só corpo jamais será dividido pelas forças do mundo. E talvez hoje, enquanto ouve estas palavras, você perceba que o seu casamento tem sido como uma casa com rachaduras. Talvez as feridas do passado ainda ecoem. Talvez as palavras ditas em momentos de ira ainda pesem sobre o coração. Ou talvez o silêncio entre vocês tenha se tornado mais frequente do que as conversas sinceras. Mas há esperança.
Porque o mesmo Jesus que ressuscita mortos é aquele que pode ressuscitar o amor que parece ter morrido. Ele pode restaurar o que foi quebrado, curar o que foi ferido e reconstruir o que foi destruído. Antes de seguirmos para o próximo ensinamento, quero te convidar a fazer algo simbólico, mas profundamente espiritual. Escreva agora nos comentários a frase: Jesus é a rocha do meu casamento. Essa frase é uma confissão de fé, uma decisão de reconstruir sua casa sobre o fundamento que nunca desmorona. Quando você escreve isso, está dizendo ao céu, ao mundo e a si mesmo que escolheu colocar Jesus no centro da sua união. Agora prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar em um dos ensinamentos mais poderosos de Cristo: o poder do perdão dentro do casamento. O que Jesus ensinou sobre perdoar é talvez a chave que muitos lares perderam. E se você compreender essa verdade, poderá desbloquear a restauração que o seu coração tanto busca. 2. Jesus e o poder do perdão no casamento. Entre todos os dons que sustentam um casamento abençoado, nenhum é tão poderoso e tão mal compreendido quanto o perdão. O perdão é o alicerce da cura, a ponte que reconstrói o que o orgulho destruiu e a chave que abre as portas da restauração. Jesus falou sobre ele com uma profundidade que vai além da razão humana, porque sabia que a natureza do amor verdadeiro é impossível sem ele. Em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa resposta não é uma matemática do perdão, é uma lição sobre a essência do amor divino. Jesus não estava falando de números, mas de uma atitude contínua do coração. Ele nos mostrou que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão espiritual. No casamento, o perdão é o sopro que mantém a chama do amor acesa, mesmo quando as feridas do tempo parecem querer apagá-la. Muitos relacionamentos não fracassam porque o amor acabou, mas porque o ressentimento cresceu. Pequenos conflitos, palavras ditas em momentos de raiva, atitudes impensadas e promessas não cumpridas se acumulam como pedras sobre o coração, até que o peso se torna insuportável. Quando o perdão é negado, o casamento se transforma em um campo de batalha silencioso, onde 2 corações convivem juntos, mas separados. Jesus, porém, nos convida a um caminho diferente. Ele nos ensina que o perdão não é esquecer o erro, mas escolher não permitir que ele governe o presente. É libertar-se do veneno do rancor para que o amor possa florescer novamente. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus foi ainda mais direto, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essas palavras soam duras, mas carregam uma verdade libertadora. O perdão é uma via de mão dupla. Quando negamos perdão, fechamos a mesma porta por onde a graça de Deus deveria nos alcançar. Por isso, o perdão no casamento não é uma opção, é uma necessidade espiritual. Cada vez que escolhemos perdoar, escolhemos também manter viva a presença de Deus em nosso lar. Jesus deu um exemplo extraordinário quando, traído, negado e crucificado, olhou para os que o feriam e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esse é o amor em sua forma mais pura, um amor que não depende de merecimento, mas de decisão. No casamento, esse é o amor que sustenta, cura e renova. É o amor que diz: eu escolho amar mesmo quando é difícil. Eu escolho perdoar mesmo quando tenho razão para não fazê-lo. É esse tipo de amor que transforma o lar em um santuário e não em uma arena. Mas o perdão, para ser verdadeiro, precisa nascer da humildade. É impossível perdoar quando o orgulho ocupa o trono do coração.
O orgulho diz, eu não vou ceder, ele que peça perdão. O amor de Cristo diz, perdoe, porque você também já foi perdoado. O orgulho exige justiça imediata. O amor confia na justiça divina. O orgulho levanta muros. O perdão constrói pontes. E todo casamento, para florescer, precisa mais de pontes do que de muralhas. Jesus também nos ensina que o perdão não significa ignorar a dor, mas entregar a dor nas mãos de Deus. É reconhecer, Senhor, eu não consigo curar isso sozinho, mas confio que Tu podes restaurar o que foi quebrado. Quando fazemos isso, o Espírito Santo começa um processo silencioso e poderoso de cura dentro de nós. Ele apaga as mágoas, remove o peso das lembranças e planta sementes de paz onde antes havia feridas abertas. Um coração que perdoa é um coração livre, e um coração livre é capaz de amar novamente com pureza. O apóstolo Paulo reforça esse princípio em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse é o modelo perfeito para o casamento, perdoar como Cristo perdoou. Ele nos perdoou quando não merecíamos, quando ainda estávamos distantes, quando ainda o feríamos. Ele não esperou nossa mudança para nos amar. Ele nos amou para que pudéssemos mudar. Quando aplicamos esse princípio em nossos relacionamentos, o milagre acontece, porque o amor deixa de ser uma troca e se torna uma missão. O perdão no casamento é também uma forma de guerra espiritual. O inimigo sabe que o rancor abre brechas e que a mágoa é uma das suas armas mais eficazes. Ele sussurra ao coração ferido, você não precisa perdoar, você tem razão. Mas Jesus responde, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Perdoar é resistir ao inimigo, é declarar que ele não terá autoridade sobre seu lar. Quando você perdoa, o Espírito Santo entra onde havia escuridão, e o poder de Deus cobre o relacionamento com nova graça. Se há algo em seu casamento que o fere, algo que ficou mal resolvido, talvez uma palavra dita, uma promessa quebrada ou uma distância que nasceu de pequenas decepções, este é o momento de entregar isso a Deus. O perdão não é um evento, é um processo. Talvez você precise começar dizendo, Senhor, eu quero perdoar, mas não sei como. E o Espírito Santo, com sua ternura, ensinará o seu coração a soltar o que pesa e a recomeçar com leveza. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Escreva agora nos comentários, hoje decido perdoar como Cristo me perdoou. Essa frase é mais do que palavras, é uma escolha espiritual. É o sinal de que você deseja liberar o perdão e permitir que o Espírito Santo restaure o que o orgulho ou a dor destruíram. Quando você escreve isso, o céu se move ao seu favor e Deus começa a agir no seu coração e no coração do seu cônjuge. No próximo bloco, vamos descobrir algo igualmente essencial, como Jesus nos ensina a reconstruir a confiança no casamento, porque perdoar é o primeiro passo. Mas reconstruir a confiança é o caminho que sustenta a reconciliação. Prepare-se, pois o que vem a seguir pode ser a chave para restaurar completamente a paz e a segurança no seu relacionamento. 3. Jesus e a confiança no casamento, reconstruindo o que foi quebrado. A confiança é a espinha dorsal de todo relacionamento. Sem ela, o amor enfraquece, o diálogo se rompe e o lar se torna um terreno de incertezas. O casamento, para ser verdadeiramente abençoado, precisa repousar sobre a confiança mútua, assim como a fé cristã repousa sobre a fidelidade de Deus. Jesus, com sua vida e suas palavras, nos ensinou que a confiança nasce da verdade, cresce com a fidelidade e se fortalece com o perdão. Quando a confiança é ferida, seja por mentiras, promessas quebradas ou distanciamento emocional, o casamento não precisa terminar. Ele pode ser reconstruído sobre o alicerce da graça. Mas essa reconstrução exige coragem espiritual.
paciência e entrega total ao Espírito Santo. Jesus conhecia profundamente o valor da confiança. Ele viveu entre homens que o negaram, o traíram e o abandonaram, e mesmo assim os amou e restaurou. Um dos exemplos mais marcantes disso está em João, capítulo 21. Depois de sua ressurreição, Jesus se encontra com Pedro, o discípulo que o havia negado 3 vezes na noite da crucificação. Pedro havia falhado, quebrado a confiança, e talvez acreditasse que sua história com o Mestre havia chegado ao fim. Mas Jesus, com ternura e verdade, o confronta não com acusações, mas com amor. Pedro, você me ama? Essa pergunta é feita 3 vezes, não para humilhar, mas para curar. A cada resposta de Pedro, Jesus lhe entrega uma nova missão: apacente as minhas ovelhas. Esse momento revela o coração de Deus. Ele não descarta quem erra, ele restaura. A confiança quebrada pode ser restaurada quando o arrependimento é sincero e o amor é verdadeiro. No casamento, o mesmo princípio se aplica. A confiança pode se romper por muitos motivos. Uma mentira dita para evitar conflito, uma traição, uma promessa não cumprida ou até o simples descuido com o tempo e a atenção. Cada pequena quebra cria fissuras na alma do casal, mas o poder restaurador de Cristo é maior do que qualquer falha humana. Ele nos ensina que a verdade é o primeiro passo da cura. Em João 8,32, Jesus disse: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A verdade liberta porque remove as máscaras, desfaz os enganos e permite que o Espírito Santo opere na luz. A mentira, mesmo que pareça proteger por um momento, sempre destrói a longo prazo. Restaurar a confiança começa com a honestidade diante de Deus e do outro. Significa ter coragem de dizer "eu falhei" ou "eu me sinto ferido", sem buscar justificar ou culpar. Quando há verdade, há espaço para o Espírito Santo agir. A segunda etapa é o arrependimento genuíno, aquele que não se contenta com desculpas superficiais, mas demonstra mudança de atitude. Jesus não apenas perdoou Pedro, ele o conduziu a uma nova direção. Assim também deve ser no casamento. O perdão precisa ser acompanhado de transformação. Sem mudança, o perdão se torna apenas uma palavra, mas com mudança, ele se transforma em testemunho. Porém, a restauração da confiança não é imediata. Ela é como uma planta que precisa ser regada todos os dias, com gestos, palavras e atitudes. A cada demonstração de fidelidade, um novo tijolo é colocado na reconstrução do lar. A confiança renascida é mais forte do que a anterior, porque foi provada e purificada. E é nesse ponto que o casal aprende o verdadeiro significado da graça. Amar mesmo quando o outro não é perfeito, acreditar de novo mesmo após a dor, e caminhar juntos sob o mesmo propósito. Jesus é o modelo supremo de fidelidade. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos e nunca falhou em sua palavra. Mesmo quando o homem foi infiel, Deus permaneceu fiel. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, está escrito: "Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo." Essa fidelidade divina é o padrão para o casamento cristão. Um lar baseado na fidelidade de Deus se torna um refúgio de confiança e segurança. Quando um casal decide viver em transparência, cumplicidade e compromisso, está dizendo ao mundo: nosso amor é reflexo da fidelidade de Cristo. Mas para que a confiança seja plena, é preciso também depender de Deus, e não apenas das próprias forças. Muitos tentam reconstruir um relacionamento apenas com vontade humana, mas esquecem que a verdadeira cura vem do alto. Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos lembra: "Tudo posso naquele que me fortalece." Reconstruir a confiança é um processo espiritual tanto quanto emocional. Significa convidar Deus para ser o centro da restauração, para curar feridas invisíveis e renovar a esperança. Quando o Espírito Santo é o mediador entre o casal, as palavras voltam a ter doçura.
Os olhares voltam a ter brilho e o lar volta a respirar paz. No entanto, é importante compreender que confiança não é ausência de erros, mas presença de compromisso. Mesmo em meio às falhas humanas, quando há disposição para recomeçar e humildade para ouvir, o amor encontra espaço para florescer novamente. Jesus não exige perfeição, ele deseja sinceridade. E o casal que busca a verdade com o coração aberto será guiado à reconciliação. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de situações que abalaram sua confiança. Talvez tenha sido uma traição, uma promessa quebrada ou simplesmente o desgaste da rotina que criou distância. Mas hoje Deus te convida a começar de novo. O que foi quebrado pode ser restaurado. O que foi ferido pode ser curado. A pergunta que Jesus fez a Pedro ecoa até hoje: você ainda me ama? E se a resposta for sim, saiba que o amor ainda é suficiente para recomeçar. Porque onde há amor e verdade, há redenção. Antes de seguirmos, quero te convidar a dar um passo de fé. Escreva agora nos comentários: hoje decido reconstruir a confiança com a verdade de Deus. Essa frase é um ato espiritual. É uma declaração de que você não permitirá que o inimigo destrua o que Deus uniu. É um compromisso de caminhar em honestidade, paciência e perdão. Quando você faz isso, convida o Espírito Santo a restaurar o que parecia perdido. No próximo bloco, mergulharemos em outro princípio essencial para um casamento abençoado: a comunicação segundo o coração de Jesus. Porque um lar que sabe falar com amor e ouvir com sabedoria é um lar onde Deus habita e reina. Prepare-se para entender como as palavras podem ser usadas por Deus para curar, unir e fortalecer o amor. 4. Jesus e a comunicação no casamento. Falar com amor e ouvir com sabedoria. Um dos maiores desafios em qualquer relacionamento, e especialmente dentro do casamento, é a comunicação. Muitas vezes, não é a falta de amor que destrói um lar, mas a falta de diálogo. Casais que se amam profundamente acabam se afastando porque não sabem mais se ouvir, não conseguem se expressar com empatia ou perdem a capacidade de compreender o coração um do outro. A comunicação é a ponte pela qual o amor viaja, e quando essa ponte é danificada, a distância cresce, o silêncio se torna um abismo e a mágoa encontra espaço para se instalar. Jesus nos ensinou que as palavras são poderosas. Elas podem edificar ou ferir, restaurar ou destruir. Ele disse em Mateus, capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. Essa frase é uma revelação espiritual. O que sai da nossa boca reflete o que está dentro de nós. Se o coração está cheio de amor, as palavras serão doces. Se está cheio de rancor, elas serão duras. Por isso, para transformar a forma de se comunicar, é preciso primeiro deixar que Jesus transforme o coração. Jesus foi o mestre da comunicação. Ele sabia falar e sabia ouvir. Sabia quando o silêncio curava mais do que o discurso, e sabia quando uma palavra firme era necessária para libertar alguém da mentira. Quando falava, suas palavras tinham peso, sabedoria e amor. Ele não falava para vencer discussões, mas para restaurar corações. No casamento, precisamos aprender com ele esse equilíbrio divino. Falar com verdade, mas também com ternura. Corrigir, mas sem ferir. Expressar sentimentos, mas com sabedoria. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Um casamento edificado pela graça é aquele em que cada palavra dita se torna instrumento de cura e não de destruição. Infelizmente, muitos casais transformam o diálogo em campo de batalha. As palavras são usadas como armas e não como pontes. Gritos substituem a escuta. Acusações substituem a compreensão e o silêncio se torna um muro de proteção que isola em vez de aproximar. Jesus, no entanto, nos ensina a falar com o coração cheio de amor.
e a ouvir com o ouvido cheio de compaixão. Ele mesmo foi o exemplo perfeito disso quando conversou com a mulher samaritana em João, capítulo 4. Ela carregava vergonha, feridas e solidão, mas Jesus não a humilhou. Ele falou com verdade, mas com delicadeza. Suas palavras não condenaram, libertaram. Essa é a essência da comunicação espiritual. Dizer a verdade sem ferir a alma. No casamento, comunicar-se bem não significa falar mais, mas falar com propósito. Significa escolher palavras que aproximam em vez de afastar e compreender que nem sempre o outro precisa de respostas, mas de escuta. Jesus nos ensinou, por meio de suas atitudes, que ouvir é um ato de amor. Quando curou o cego Bartimeu, ele sabia o que o homem precisava, mas ainda assim perguntou: "O que queres que eu te faça?" Marcos capítulo 10, versículo 51. Essa pergunta mostra respeito, empatia e interesse. Ele deu espaço para que o outro expressasse seu coração. Assim deve ser no casamento. Ouvir o outro é dar-lhe valor. É dizer, com atitudes, sua voz importa para mim. A comunicação saudável também exige domínio emocional. Em momentos de raiva, é fácil deixar que palavras impensadas causem feridas profundas. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 11, versículo 29, a sermos mansos e humildes de coração. Isso não significa fraqueza, mas força controlada. A mansidão é o poder sob disciplina. É a capacidade de responder com paz quando tudo dentro de nós quer reagir com ira. Quando aplicamos esse princípio, evitamos que as discussões se tornem guerras e transformamos o diálogo em oportunidade de crescimento. Tiago, capítulo 1, versículo 19, reforça: "Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se." Essa é uma das chaves mais práticas para a harmonia conjugal, mas há algo ainda mais profundo. As palavras não são apenas sons, são sementes. Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte." Quando um casal compreende isso, passa a ter temor e responsabilidade com o que fala. As palavras ditas no calor da emoção podem ferir por anos, enquanto palavras de afirmação e bênção podem restaurar em segundos o que estava quebrado. Por isso, escolha sempre semear vida. Diga ao seu cônjuge que o ama, que o admira, que acredita nele. Ore em voz alta por ele. Declare bênção sobre o seu lar. Palavras abençoadas criam atmosferas espirituais abençoadas. E quando o diálogo parece impossível, quando o silêncio parece reinar, a melhor maneira de se comunicar é através da oração. Jesus, em todos os momentos de tensão, se retirava para falar com o Pai. A oração é a forma mais elevada de comunicação, porque ela coloca o casal diante de Deus, e quando Ele está presente, os corações se alinham. Um casal que ora junto aprende a se entender melhor, porque aprende a ouvir não apenas um ao outro, mas também a voz de Deus. A oração acalma a mente, abate o orgulho e abre espaço para o Espírito Santo agir como mediador. A restauração da comunicação começa no coração. Se o que está dentro for curado, o que sai da boca será doce. Quando Jesus é o centro do diálogo, a casa se torna um ambiente de paz. Mesmo nas discordâncias, o respeito permanece. Mesmo nas diferenças, o amor prevalece. A comunicação cristã não busca vencer o argumento, mas proteger o relacionamento. Porque, no fim, o verdadeiro amor não tem necessidade de provar que está certo. Ele quer apenas permanecer unido. Talvez, hoje, o silêncio tenha se tornado o idioma do seu lar. Talvez as conversas tenham se transformado em discussões. Ou talvez o medo tenha calado o que um dia era espontâneo. Mas Jesus pode restaurar até mesmo as palavras perdidas. Ele é a palavra viva. E onde ele entra, o diálogo renasce. O Espírito Santo pode devolver ao seu casamento a leveza das conversas de antes, o riso que se perdeu e a sinceridade que o tempo levou. Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários: "Hoje decido falar com amor e ouvir com sabedoria." Essa é uma confissão espiritual.
É o início de uma nova forma de se relacionar, onde o amor fala mais alto que o orgulho e onde cada palavra dita se torna uma semente de paz. No próximo bloco, veremos um dos ensinamentos mais impactantes de Jesus: como enfrentar as crises no casamento e transformá-las em bênção. Porque todo relacionamento passa por tempestades, mas os que caminham com Cristo aprendem que até as tempestades podem ser usadas por Deus para fortalecer o amor. 5. Jesus e as crises no casamento, transformando a dor em bênção. Nenhum casamento, por mais forte que seja, está imune às tempestades. As crises fazem parte da jornada da vida a dois e muitas vezes revelam o verdadeiro alicerce sobre o qual a relação foi construída. Muitos casais acreditam que a presença de dificuldades é sinal de fracasso, quando na verdade, para Deus, as crises são oportunidades de crescimento espiritual, amadurecimento e renovação do amor. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas também nos prometeu vitória. Em João 16:33 ele disse: "Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo." Essa declaração poderosa nos lembra que quando Cristo está no centro, nenhuma tempestade é grande o bastante para destruir um casamento edificado sobre a rocha. A verdade é que as crises não destroem relacionamentos sólidos, elas apenas revelam o que está escondido. Jesus contou a parábola do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha e do insensato que a construiu sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Quando vieram as chuvas e os ventos, a casa sobre a rocha permaneceu firme, mas a que estava sobre a areia caiu. O mesmo acontece com o casamento. As tempestades vêm para todos, mas apenas os que têm Cristo como fundamento resistem. Um relacionamento baseado apenas em emoções, aparência ou interesse se abala facilmente. Mas um relacionamento enraizado na fé e sustentado pela palavra permanece inabalável. As crises podem surgir por muitos motivos: diferenças de personalidade, desafios financeiros, doenças, desgaste da rotina, feridas emocionais ou até interferências externas. Porém, o que determina o futuro do casamento não é o tamanho da crise, mas a maneira como o casal decide enfrentá-la. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu sua presença constante nelas. Em Isaías capítulo 43, versículo 2, Deus diz: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." As crises, portanto, não são o fim. São pontes que Deus usa para conduzir o casal a um nível mais profundo de comunhão, confiança e propósito. O inimigo sabe da força espiritual de um casal unido em Cristo e, por isso, tenta de todas as formas semear divisão. Ele sopra dúvidas, insinuações e sentimentos de desistência. Ele nunca vai mudar, ela não me entende, talvez não sejamos feitos um para o outro. Mas essas são mentiras plantadas para enfraquecer o vínculo sagrado. Jesus, em contrapartida, nos ensina a resistir ao inimigo com a verdade. Quando as tempestades se levantarem, em vez de olhar para o problema, olhe para quem está com você no barco. Em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, os discípulos entraram em pânico quando o mar se agitou, mas Jesus estava dormindo. Quando o despertaram, ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e tudo se fez calma. Então lhes perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé?" Essa passagem nos mostra que o problema não é a tempestade, mas a falta de confiança em quem está no controle. Quando Jesus está no centro do casamento, até as tempestades cooperam para o bem. Elas ensinam o casal a orar junto, a depender mais de Deus e menos das próprias forças. Um casamento que enfrenta a dor com fé se torna mais forte e mais maduro. A oração em meio à crise é como uma âncora lançada ao céu.
Ela não muda imediatamente o mar, mas mantém o barco firme até que o vento cesse. O casal que ora unido descobre que quando falta força, sobra graça. Que quando falta resposta, Deus ainda está trabalhando em silêncio. Que quando falta direção, a palavra é o mapa, mas há algo ainda mais profundo. As crises revelam o propósito do amor. Jesus nos mostrou que o amor verdadeiro é testado na dor. No Getsemane, ele suou sangue diante da cruz, mas disse: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Essa rendição total é o que transforma a dor em bênção. No casamento, isso significa aprender a dizer: Senhor, não quero vencer a discussão, quero preservar a união. Não quero provar que tenho razão, quero fazer o que é certo. Quando o casal entrega o controle a Deus, o impossível se torna possível. A tempestade deixa de ser ameaça e passa a ser instrumento de Deus para lapidar o amor. Se você está enfrentando uma crise em seu casamento hoje, seja uma frieza emocional, um conflito não resolvido, uma distância crescente ou uma decepção dolorosa, saiba que Deus ainda está no controle. A presença da dor não significa ausência de propósito. Às vezes, o próprio Deus permite a crise para remover o que é superficial e revelar o que é eterno. Ele usa o fogo não para destruir, mas para purificar. Ele permite o vento não para derrubar, mas para firmar as raízes. E quando o casal permanece fiel em meio à tempestade, o testemunho se torna uma luz que inspira outros lares. O segredo é não desistir. O inimigo quer casais cansados, frios e desanimados. Deus quer casais resilientes, cheios de fé e comprometidos com a aliança. O casamento não é um contrato que se encerra quando as condições mudam. É um pacto eterno diante de Deus. E todo pacto verdadeiro é provado pelo tempo, mas sustentado pela graça. Se vocês permanecerem juntos com Cristo, o vento pode soprar, a chuva pode cair, mas a casa permanecerá firme. Antes de seguir, quero te convidar a um gesto de fé. Se você está passando por um momento difícil em seu relacionamento, escreva agora nos comentários: Jesus é minha fortaleza em meio à tempestade. Essa declaração é uma semente de esperança. É o lembrete de que mesmo quando tudo parece incerto, há um Deus que acalma o mar e restaura o amor. Ele ainda transforma lágrimas em aprendizado e dores em bênção. No próximo bloco, vamos descobrir como Jesus ensina a restaurar o amor dentro do casamento, para que a chama que um dia uniu dois corações nunca se apague, mesmo após o tempo, as crises ou o desgaste da rotina. Porque o Deus que uniu também é o Deus que renova. 6. Jesus e a restauração do amor no casamento, como manter a paixão e o compromisso ao longo dos anos. Manter o amor vivo ao longo dos anos é um dos maiores desafios do casamento. No início, tudo é novidade. O toque, a voz, o sorriso, o sonho de construir uma vida juntos. Mas com o tempo, a rotina, as responsabilidades, as pressões da vida e até a falta de tempo parecem apagar pouco a pouco o brilho que um dia iluminava o relacionamento. Muitos casais confundem esse processo natural de amadurecimento com o fim do amor. Acreditam que a paixão se foi, que o sentimento acabou e começam a viver lado a lado, mas com corações distantes. No entanto, Jesus nos mostra que o amor verdadeiro não morre. Ele pode ser reacendido, restaurado e fortalecido se for cuidado com fé, entrega e propósito. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus diz à igreja de Éfeso: Tenho, porém, contra você o fato de que abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que praticava no princípio. Essas palavras, embora dirigidas a uma igreja, refletem um princípio espiritual poderoso para o casamento. O amor não desaparece, ele é esquecido. O que se perde não é o sentimento, mas as atitudes que o alimentavam. Jesus nos ensina que para restaurar o amor é preciso lembrar, arrepender-se e agir novamente. Lembrar o que uniu vocês, os momentos simples, as promessas, os gestos de carinho.
arrepender-se das atitudes que, com o tempo, foram ferindo o relacionamento e voltar a praticar as obras do primeiro amor, o cuidado, a atenção, o companheirismo, o desejo de fazer o outro feliz. O amor não é apenas uma emoção, é uma decisão. Jesus nos mostrou isso com sua vida. Ele amou até o fim, mesmo quando foi traído, negado e crucificado. O amor de Cristo é um amor que escolhe permanecer, mesmo quando o outro falha. Em João, capítulo 13, versículo 1, lemos: Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o padrão do amor que sustenta um casamento abençoado. Amar até o fim significa não desistir diante das dificuldades. Significa perdoar, recomeçar e continuar construindo, mesmo quando não é fácil. O amor não é um sentimento que vem e vai, é um compromisso renovado a cada dia diante de Deus. Jesus também nos ensina que o amor cresce quando é colocado em ação. Em João capítulo 13, ele lavou os pés de seus discípulos, um ato de humildade e serviço. Ele, o Senhor de todas as coisas, ajoelhou-se para servir. Esse gesto nos ensina que o amor floresce no serviço e na entrega. Quando um casal aprende a servir um ao outro, com paciência, com ternura, com gestos simples, o amor é reacendido. Muitas vezes o coração esfria porque o ego cresce. Queremos ser servidos, reconhecidos, admirados, mas esquecemos que o verdadeiro amor não busca o próprio interesse. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4 nos lembra: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O segredo do amor duradouro está na capacidade de colocar o outro em primeiro lugar. No entanto, para que o amor se mantenha vivo, é preciso também curar o passado. Muitos casamentos perdem a alegria porque há feridas não tratadas, palavras não resolvidas, decepções guardadas em silêncio. Jesus nos ensina que o amor verdadeiro não guarda rancor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 está escrito: O amor não se ressente do mal. Isso significa que amar é liberar perdão constantemente. É decidir não permitir que o passado roube o futuro. Nenhum coração consegue amar plenamente se ainda está preso a mágoas antigas. O perdão é o adubo da relação. É ele que renova a terra para que novas flores brotem. Mas há ainda um passo essencial: fazer de Jesus a fonte do amor. Todo amor humano é limitado. Ele se cansa, se frustra, se desgasta, mas o amor de Deus é inesgotável. Quando Jesus é a fonte, o amor nunca seca. Ele é o rio que flui do trono de Deus e irriga o coração do casal. Em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo escreve: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Um casamento centrado em Cristo não depende apenas das circunstâncias, mas da presença constante do Espírito Santo. Quando o amor humano parece pequeno, é o amor de Deus que o renova. Se o seu relacionamento parece frio ou distante, lembre-se, o mesmo Deus que criou o amor pode reacendê-lo. Basta que vocês se voltem novamente a Ele. Comecem com pequenas atitudes, um olhar mais demorado, uma palavra gentil, um tempo de oração juntos, um gesto de carinho inesperado. Relembrem os sonhos que tinham no início e deixem Deus soprar vida sobre eles. O amor não morre quando se escolhe amar todos os dias. Antes de seguir, quero te convidar a fazer um ato simbólico. Escreva agora nos comentários: Hoje decido amar com o amor de Cristo. Essa frase é mais do que uma declaração. É uma decisão espiritual. É dizer a Deus: eu escolho perdoar, recomeçar e servir com o mesmo amor que recebo de ti. Quando o casal decide amar como Cristo amou, o lar se torna um reflexo do céu e cada gesto se transforma em adoração. No próximo bloco, vamos explorar um tema que toca profundamente a realidade dos casamentos de hoje: as finanças.
Porque Jesus também ensinou princípios poderosos sobre provisão, generosidade e confiança. E quando aplicados ao lar, eles trazem estabilidade, união e paz. 7. Jesus e as finanças no casamento. Como confiar em Deus para a provisão e estabilidade do lar. Um dos temas que mais afeta a harmonia no casamento é o dinheiro. Questões financeiras estão entre as principais causas de brigas, distanciamento e até separações. No entanto, o problema em si não é o dinheiro. É o lugar que ele ocupa no coração e no relacionamento. Jesus falou muito sobre finanças, porque sabia que o dinheiro é um termômetro espiritual. Ele revela em quem confiamos e o que realmente valorizamos. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, ele disse: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso não significa que ter recursos seja errado, mas sim que o dinheiro não pode ocupar o trono que pertence a Deus. Quando o casal entende esse princípio, as finanças deixam de ser uma fonte de conflito e se tornam uma oportunidade de fortalecer a fé. Deus deseja abençoar o lar com provisão, mas antes de liberar abundância, Ele ensina princípios espirituais de mordomia, confiança e unidade. Em primeiro lugar, é essencial compreender que o casamento é uma só carne, e isso inclui também as finanças. Não existe meu dinheiro e seu dinheiro, mas o que Deus confiou ao casal para administrar juntos. A unidade financeira é uma expressão da unidade espiritual. Quando um esconde, manipula ou decide sozinho, o inimigo encontra espaço para semear desconfiança. Jesus disse em Mateus, capítulo 19, versículo 5, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Tornar-se um inclui abrir o coração, os planos e também a carteira. O dinheiro precisa ser tratado com transparência, sabedoria e oração, sempre com Deus no centro das decisões. O primeiro princípio que Jesus nos ensina sobre finanças é confiar em Deus como provedor. Em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, ele afirmou: Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa promessa é a base de um lar abençoado. Quando o casal coloca Deus em primeiro lugar, ele cuida do restante. Isso significa que o foco não deve estar em acumular bens, mas em viver com propósito, fidelidade e gratidão. A ansiedade financeira enfraquece o lar, mas a confiança em Deus o fortalece. Outro princípio fundamental é evitar a avareza e a cobiça. Jesus advertiu em Lucas, capítulo 12, versículo 15, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Muitos casamentos se desgastam porque um ou ambos passam a medir o valor do outro ou da relação com base no que possuem. A corrida por status, conforto e segurança material pode transformar o lar em um campo de competição e não de parceria. Mas um casamento guiado por Cristo entende que o dinheiro é apenas um meio, não o fim. A verdadeira riqueza está na paz, no amor e na presença de Deus no lar. Quando o casal aprende a viver com contentamento, Deus multiplica o que já tem. E quando aprende a ser generoso, Ele abre as portas do céu. Jesus também nos ensinou sobre planejamento e responsabilidade. Em Lucas, capítulo 14, versículo 28, ele perguntou: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Isso nos ensina que a fé não exclui a prudência. Deus abençoa quem é fiel no pouco, e a fidelidade se expressa também na forma como administramos o que temos.
Casais sábios planejam juntos, evitam dívidas desnecessárias e tomam decisões financeiras de forma orada e acordada. A boa administração não é falta de fé, é demonstração de honra a Deus. Mas talvez o princípio mais poderoso ensinado por Jesus sobre finanças seja o da generosidade. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, ele declarou: "Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será derramada sobre vocês." Generosidade é um ato de fé e de amor. Casais que aprendem a dar, seja através do dízimo, de ofertas, de ajuda a quem precisa, experimentam a provisão sobrenatural de Deus. A matemática do céu é diferente. Quanto mais se dá, mais se recebe. E não se trata apenas de dinheiro, mas de favor, paz, oportunidades e harmonia. Quando um casal é generoso, o lar se torna um canal da bênção de Deus para outros. Jesus demonstrou em vários momentos que o pouco nas mãos de quem confia em Deus se torna muito. Quando multiplicou os pães e os peixes em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, ele mostrou que o segredo não está na quantidade, mas na fé. Os discípulos disseram: "Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes." Mas Jesus tomou o pouco, deu graças e o milagre aconteceu. Assim é na vida financeira do casal. Quando entregamos a Deus o pouco que temos e confiamos, Ele abençoa e multiplica. Às vezes, o que falta não é dinheiro, é fé. Quando o casal ora junto, honra a Deus com seus recursos e decide andar em integridade, o céu se abre sobre o lar. Por isso, se as finanças têm sido uma área de tensão no seu casamento, saiba que Deus pode restaurar também essa parte. Ele não quer apenas salvar o relacionamento emocional. Ele quer trazer estabilidade em todas as áreas. A provisão divina começa com uma decisão de colocar Jesus no centro das finanças. Quando o dinheiro deixa de ser motivo de medo e passa a ser instrumento de propósito, o casal encontra descanso. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Escreva nos comentários: "Deus é meu provedor e nele confio." Essa frase é um pacto espiritual. É dizer: não confiarei no saldo da conta, mas no poder de Deus para suprir. É escolher viver com fé, gratidão e generosidade. Porque quando Jesus é o Senhor também das finanças, o lar se torna um terreno fértil para milagres. No próximo bloco, veremos um dos temas mais belos e desafiadores do plano divino para o lar: a criação dos filhos. Jesus nos ensina como edificar uma família sólida, espiritual e cheia de propósito. Um lar onde as próximas gerações aprendem a amar e a servir a Deus. 8. Jesus e a criação dos filhos. Como edificar um lar baseado na palavra de Deus. Criar filhos é uma das maiores responsabilidades e bênçãos que Deus concede a um casal. Não é por acaso que a Bíblia chama os filhos de herança do Senhor. Salmos 127, versículo 3. Eles são um presente divino, mas também um compromisso sagrado. Deus não nos entrega filhos apenas para cuidarmos de suas necessidades físicas, mas para formarmos neles um caráter espiritual que reflita a imagem de Cristo. Cada criança é uma semente de eternidade plantada nas mãos dos pais. E Jesus nos ensina que essa semente precisa ser regada com amor, disciplina e fé para florescer no tempo certo. Um lar que segue os princípios de Cristo na criação dos filhos se torna um pequeno altar, onde a presença de Deus habita e onde as próximas gerações aprendem o caminho da verdade. Jesus valorizava profundamente as crianças. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, ele declarou: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas." Essa passagem revela não apenas o amor de Jesus pelos pequenos, mas também sua visão espiritual sobre eles. Ele via pureza onde o mundo via fragilidade. Ele via fé onde os adultos viam simplicidade.
E, acima de tudo, ele via o reflexo do reino de Deus em cada criança. Isso significa que, para Jesus, educar uma criança não é apenas ensiná-la a se comportar bem. É conduzi-la à presença de Deus. É ajudá-la a compreender que ela foi criada com propósito e amor. A primeira lição que aprendemos com Jesus sobre a criação dos filhos é que o exemplo fala mais alto que as palavras. Jesus não apenas ensinava sobre amor, fé e compaixão, ele vivia essas virtudes todos os dias. Ele ensinava perdoando, orientava servindo, corrigia com ternura e liderava com humildade. Da mesma forma, os filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Podemos dizer a eles que Deus é amor, mas se não amamos dentro de casa, eles não acreditarão. Podemos ensinar que o perdão é essencial, mas se guardamos mágoas, eles aprenderão o rancor. O lar é a primeira escola de fé e os pais são seus primeiros pastores. Outra lição poderosa é que amor e disciplina caminham juntos. Jesus sempre combinou graça e verdade. Ele acolhia com compaixão, mas também corrigia com autoridade. Ele perdoava o pecado, mas dizia: vá e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Muitos pais erram ao pensar que amar é permitir tudo, enquanto outros confundem disciplina com dureza. O equilíbrio bíblico está em educar com firmeza, mas sempre com amor. Provérbios capítulo 22, versículo 6 nos orienta: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Educar não é impor medo, mas ensinar o caminho. É corrigir o comportamento sem ferir o coração. A disciplina, quando feita com amor e propósito, forma caráter e protege o futuro. Jesus também nos ensina a valorizar o tempo em família. Ele passava tempo com seus discípulos, ensinando, ouvindo e compartilhando momentos. Hoje muitos pais estão tão ocupados com o trabalho, as redes sociais ou as preocupações diárias que os filhos crescem com uma presença ausente dentro de casa. Mas o que uma criança mais deseja não é um presente caro, é a presença real de quem ama. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus ordena que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Essa passagem mostra que a fé é transmitida na convivência diária, nas conversas, nas refeições, nas orações e nos gestos simples de amor. Outro princípio essencial é orar pelos filhos e com os filhos. Jesus vivia em constante oração e, por meio disso, nos ensinou a depender do Pai em todas as coisas. Um lar que ora junto é um lar protegido. Quando os pais oram pelos filhos, Deus os cobre com sua graça, mesmo quando estão distantes. Quando oram com eles, a fé se torna viva, palpável e contagiosa. A oração fortalece o vínculo familiar e ensina às crianças que Deus é o centro de todas as decisões. Ensinar um filho a orar é dar-lhe a arma mais poderosa que existe contra o medo, a dúvida e o pecado. Mas educar os filhos também é prepará-los para viver no mundo sem pertencer a ele. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 15 e 16: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso significa que devemos criar filhos com raízes profundas em Deus e asas fortes para enfrentar o mundo. Protegê-los não é isolá-los, mas ensiná-los a discernir. Não é evitar que conheçam o mundo, mas prepará-los para transformar o mundo com a luz de Cristo. Filhos criados na presença de Deus se tornam faróis em meio à escuridão. Se você tem filhos, lembre-se: cada palavra, cada oração e cada gesto seu constrói o legado espiritual da sua família. Mesmo que hoje você sinta que falhou ou que seus filhos se afastaram do caminho, Deus pode restaurar. Ele é especialista em reerguer o que parece perdido. A semente da palavra que um dia foi plantada no coração deles nunca morre.
Ela apenas espera o tempo certo para florescer. Continue orando, continue amando e confie que o Espírito Santo fará o que você não pode fazer. Antes de continuar, quero te convidar a um ato de fé. Escreva agora nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é mais do que uma frase bíblica. É uma declaração de compromisso espiritual. É dizer: Senhor, eu te entrego meus filhos, meu lar e o futuro da minha família. Quando você declara isso, o céu se move em seu favor. No próximo bloco, entraremos em um tema profundo e muitas vezes silencioso: a batalha espiritual no casamento. Porque Jesus também nos ensinou que há forças invisíveis lutando contra os lares, mas há também uma armadura celestial capaz de proteger e restaurar tudo o que o inimigo tentou destruir. 9. Jesus e a batalha espiritual no casamento. Como proteger o relacionamento com a armadura de Deus. Todo casamento enfrenta desafios visíveis, dificuldades financeiras, diferenças de temperamento, doenças, cansaço, rotinas pesadas. Mas há também uma guerra invisível que muitas vezes é a verdadeira causa por trás das crises conjugais. A batalha espiritual. O inimigo sabe que, quando destrói uma família, enfraquece a fé, fere o testemunho e interrompe o propósito de Deus. Por isso, ele ataca lares, casamentos e relacionamentos, tentando semear divisão, frieza, orgulho, ressentimento e desconfiança. É por isso que Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Ele sabia que o amor humano por si só não resiste às forças espirituais que se levantam contra o que é sagrado. Somente um casamento coberto pela presença de Deus pode permanecer firme diante das investidas do mal. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos alerta: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa verdade precisa ser compreendida profundamente pelos casais cristãos. Quando há brigas, frieza, falta de perdão ou distanciamento, nem sempre o problema é o outro. Às vezes, é o inimigo tentando manipular emoções e palavras para dividir o que Deus uniu. Jesus mesmo disse em João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa guerra é real e o campo de batalha é o coração. Jesus nos mostrou como enfrentar essa batalha. Ele venceu o inimigo não com força humana, mas com autoridade espiritual e obediência à palavra. Quando foi tentado no deserto, ele respondeu a Satanás dizendo: está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 4. Essa é a arma mais poderosa de um casal que deseja proteger o casamento, a palavra de Deus. Quando o lar é fundamentado na Escritura, o inimigo perde o poder de confundir e dividir. A Bíblia não é apenas um livro. É uma espada espiritual que corta mentiras, cura feridas e fortalece o espírito. Um casal que lê a palavra e ora junto constrói um muro espiritual ao redor da casa, um escudo invisível que o maligno não pode atravessar. Mas Jesus também nos ensinou o poder da oração constante. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele advertiu: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos casais enfraquecem porque param de orar. A oração é o oxigênio da alma e o combustível do amor. Quando falta oração, o inimigo encontra brechas para agir. Mas quando o casal ora junto, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo se torna mediador, o ambiente muda e o coração que estava endurecido começa a amolecer. A oração em conjunto é um ato de guerra espiritual. É o casal dizendo ao inferno: nossa aliança é sagrada e não será destruída. A batalha espiritual também exige vigilância emocional. O inimigo é astuto e sabe como usar pequenas brechas para causar grandes feridas. Um ressentimento não resolvido,
uma palavra mal interpretada, um orgulho não confessado. Tudo isso pode se transformar em portas abertas. Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 5, versículo 25, entre em acordo depressa com o seu adversário. Isso significa resolver os conflitos enquanto eles ainda são pequenos. O perdão é uma das armas mais poderosas na guerra espiritual. Ele fecha as portas que o inimigo tenta abrir. O casal que aprende a perdoar rapidamente, a não acumular mágoas e a não guardar silêncio destrutivo, está espiritualmente protegido. Outro elemento essencial da proteção espiritual é a unidade. Jesus orou por isso em João, capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Onde há unidade, há presença divina. Onde há divisão, há espaço para o inimigo agir. O casal que decide ser um em tudo, em oração, em propósito, em decisões, se torna inabalável. A unidade é a armadura invisível que sustenta o casamento nos dias de luta. É por isso que o inimigo sempre tenta semeá-la. Quando o casal se volta um contra o outro, ele vence. Mas quando o casal se volta junto para Deus, ele é derrotado. Paulo também descreve em Efésios 6 a armadura espiritual que protege o cristão. E esses mesmos princípios se aplicam ao casamento. O cinto da verdade mantém o lar longe das mentiras. A couraça da justiça protege o coração da amargura. Os calçados da paz fazem com que o casal ande em harmonia. O escudo da fé apaga as setas inflamadas da dúvida. O capacete da salvação guarda a mente de pensamentos destrutivos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, dá poder e autoridade para resistir às tentações. Quando um casal veste essa armadura todos os dias, ele se torna espiritualmente invencível. Mas o segredo de toda essa batalha está em algo que Jesus ensinou com a própria vida. A vitória espiritual vem através da submissão a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Um casamento submisso à vontade de Deus é um casamento blindado. A submissão não é fraqueza, é cobertura espiritual. Quando o casal se submete à palavra, à oração e ao Espírito Santo, o inimigo perde toda a influência. Jesus venceu Satanás com obediência, e o casal que deseja vencer também precisa caminhar em obediência diária. Talvez o seu casamento esteja hoje em meio a uma batalha invisível. Talvez você sinta que algo está drenando a paz, que há frieza, desentendimentos sem motivo ou um peso espiritual difícil de explicar. Saiba que Jesus ainda tem poder para restaurar. Convide-o novamente para estar no centro do seu lar. Ore junto, leia a palavra, consagre sua casa, abençoe o seu cônjuge em voz alta. Quando Jesus é convidado, a luz entra e as trevas precisam sair. Agora, faça um ato de fé. Escreva nos comentários: nenhuma arma forjada contra o meu casamento prosperará. Essa é uma declaração profética, baseada em Isaías, capítulo 54, versículo 17. É o selo da vitória sobre a sua casa. O inimigo pode tentar, mas não vencerá, porque o Deus que uniu vocês é o mesmo que luta por vocês. No próximo bloco, veremos um tema que complementa este: a presença do Espírito Santo no lar conjugal, como ele atua como consolador, guia e fonte de amor, trazendo harmonia e sabedoria divina para cada decisão e momento do casamento. 10. O Espírito Santo no casamento, a presença que restaura, guia e une os corações. Há algo que diferencia um casamento comum de um casamento verdadeiramente abençoado: a presença do Espírito Santo. Ele é o sopro de Deus que renova o amor, o conselheiro que orienta nas decisões difíceis e o consolador que restaura o que foi ferido. Sem ele, o lar se torna apenas um espaço físico habitado por duas pessoas. Com ele, o lar se transforma em um templo vivo,
onde o amor não é sustentado pelo esforço humano, mas pela graça divina. O Espírito Santo é o segredo que torna o impossível possível. Ele é o elo invisível que une o casal quando tudo parece perdido. O fogo que reacende a paixão espiritual e o vento suave que traz paz, mesmo no meio das tempestades. Jesus prometeu em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa promessa é o alicerce de todo casamento que deseja permanecer firme em meio às pressões da vida. O Espírito Santo não é apenas um visitante que vem em momentos de culto ou oração. Ele é um residente permanente na vida do cristão e, portanto, deve ser também um residente no lar. Quando o casal aprende a cultivar essa presença, cada decisão é guiada por sabedoria e cada dificuldade é enfrentada com fé. O Espírito Santo é o conselheiro perfeito. Ele fala com suavidade, mas com poder. Ele nos lembra das palavras de Jesus, nos corrige quando estamos prestes a agir por impulso e nos inspira a agir com amor quando o orgulho tenta dominar. Quantas discussões poderiam ser evitadas se antes de responder, o casal silenciasse por um instante para ouvir a voz do Espírito? Ele não grita, ele sussurra, mas suas palavras têm o poder de transformar o ambiente. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, Paulo declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um casamento guiado pelo Espírito é diferente. Ele se move pela fé, não pela carne. Ele age com sabedoria, não com precipitação. Ele fala com ternura, não com dureza. Além de guia, o Espírito Santo é o consolador dos corações feridos. No casamento, inevitavelmente surgem momentos de dor, decepção ou cansaço. Há dias em que palavras machucam e em que gestos são mal interpretados. Mas o Espírito é aquele que entra no meio da ferida e sopra a cura. Ele transforma lágrimas em oração e fraqueza em força. Ele é quem ensina o casal a enxergar o outro com compaixão, a entender que por trás da irritação muitas vezes há dor e que por trás do silêncio pode haver medo. Quando o Espírito está presente, ele não apenas consola, ele reconcilia. Ele dissolve o orgulho, toca as emoções e restaura o amor. Mas o Espírito Santo também é o fogo que mantém o amor vivo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ele desceu sobre os discípulos, línguas de fogo se acenderam sobre cada um deles. Esse mesmo fogo é o que pode reacender o amor dentro de um casamento que esfriou. O Espírito Santo é especialista em trazer de volta a chama que parecia apagada. Ele desperta o desejo de orar juntos, de recomeçar, de perdoar e de voltar a sonhar. Quando o casal ora pedindo, Espírito Santo sopra sobre o nosso amor, algo acontece no mundo espiritual. A atmosfera muda, o ambiente se enche de paz e o vínculo se torna novamente forte. O Espírito também produz frutos. E é desses frutos que o casamento precisa para florescer. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, nos ensina: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nenhum desses frutos pode ser fabricado pela vontade humana. Eles são resultado da presença do Espírito em nós. Quando o casal vive segundo o Espírito, o lar se enche desses frutos. O amor vence o egoísmo, a paciência vence a irritação, a mansidão vence a arrogância. Cada um aprende a ceder, a compreender e a agir com sabedoria. Mas para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, o casal precisa cultivar sua presença diariamente. Isso acontece por meio da oração, da leitura da palavra, da adoração e da comunhão. O Espírito não habita onde há orgulho, rancor ou falta de perdão. Ele habita onde há humildade e rendição.
Quando o casal decide juntos dizer: Senhor, guia-nos pelo teu Espírito, Deus se alegra e age. A harmonia não vem da ausência de problemas, mas da presença constante do Espírito Santo. Se o seu lar está em guerra, se o amor parece cansado, se o silêncio substituiu o diálogo, convido você a abrir as portas para o Espírito Santo novamente. Fale com ele como quem fala com um amigo. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa. Restaura o amor, traz paz, cura as feridas e renova o que foi perdido. Ele é sensível, mas poderoso. É invisível, mas transformador. Onde ele entra, o caos se ordena e o que estava quebrado se reconstrói. Antes de continuarmos, quero te convidar a declarar com fé: Espírito Santo, habita no meu lar. Escreva essa frase nos comentários como um ato de entrega. Diga a ele que sua casa pertence a Deus e que o amor entre você e seu cônjuge será sustentado pelo poder dele. Um lar cheio do Espírito Santo é um lar cheio de vida, e onde há vida, há esperança, há perdão e há recomeço. No próximo e último bloco, faremos a conclusão deste estudo, encerrando esta jornada espiritual com uma mensagem poderosa de gratidão, renovação e chamado à ação. Prepare-se, pois a última revelação pode ser a chave para destravar uma bênção sobre o seu casamento. Conclusão: o poder de um casamento firmado em Cristo. Chegamos ao final desta jornada espiritual, mas não ao fim daquilo que Deus pode fazer em sua vida e em seu casamento. Tudo o que você ouviu e meditou até aqui não é apenas um conjunto de princípios, é uma revelação divina. Jesus não apenas nos ensina sobre o amor, ele é o amor. Ele não apenas fala sobre perdão, ele é o perdão. Ele não apenas nos mostra o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus se torna o centro do casamento, tudo muda. As feridas começam a cicatrizar. O diálogo é restaurado, o respeito renasce e o lar se enche de paz. O que antes parecia impossível, Deus torna possível. O que estava seco, Ele faz florescer novamente. O casamento é um reflexo do amor eterno de Cristo pela Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 declara: Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esse amor não é baseado em sentimentos, mas em compromisso, entrega e sacrifício. É o amor que decide permanecer mesmo quando as emoções vacilam. É o amor que perdoa quando seria mais fácil desistir. É o amor que serve quando o orgulho quer exigir. Quando um casal decide amar como Cristo amou, o casamento deixa de ser apenas uma relação humana, torna-se um ministério. Um lar guiado por esse amor é uma pregação viva, um testemunho silencioso que o mundo observa e se inspira. Mas esse amor só pode florescer quando Jesus é o fundamento, o centro e o sustento da relação. Ele é a rocha sobre a qual o lar deve ser construído. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Se o casamento for edificado sobre emoções, expectativas ou filosofias humanas, ele será vulnerável às tempestades. Mas se for edificado sobre Cristo, resistirá a qualquer ventania. As dificuldades não desaparecem, mas perdem o poder de destruir. Um casamento firmado em Jesus é como uma casa cercada por muralhas invisíveis de graça. As chuvas podem cair, os ventos podem soprar, mas nada o abala, porque está firmado na rocha eterna. Talvez, enquanto você ouvia este estudo, tenha sentido o Espírito Santo tocar áreas feridas do seu coração. Talvez lembrou de palavras ditas em momentos de dor, de promessas quebradas, de dias em que pensou em desistir. Saiba que esse toque é o próprio Deus dizendo: eu ainda posso restaurar. Nada está perdido quando Jesus está presente. Ele transforma a água em vinho, dor em esperança e ruínas em testemunhos. Ele ainda faz novos começos. Mesmo se o amor parece distante, ele pode reacender a chama. Mesmo se o diálogo se perdeu, ele pode reconstruir a ponte. Mesmo se a confiança foi quebrada, ele pode torná-la mais forte do que antes. Mas é preciso decisão.
Toda restauração começa com um passo de fé. Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo a porta do seu coração e do seu casamento agora. Não ignore esse chamado. Abra a porta. Convide-o novamente para o centro do seu lar. Diga, Jesus, seja o Senhor do meu casamento. Guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes. Constrói em nós um amor inabalável. Quando essa oração é feita com sinceridade, o céu se move. Um casamento abençoado não é aquele sem problemas, mas aquele que tem Jesus no meio da tempestade. Não é aquele que nunca chora, mas aquele que ora juntos enquanto chora. Não é aquele que não erra, mas aquele que se humilha e busca perdão. É aquele que se sustenta não pelo orgulho, mas pela graça. O segredo de um casamento abençoado está em 3 atitudes diárias: orar juntos, perdoar sempre e amar como Cristo amou. Se vocês fizerem isso, nenhuma força deste mundo poderá separá-los. Agora, quero te convidar a um ato final de fé. Escreva nos comentários: Jesus é o centro do meu casamento. Declare isso como uma aliança espiritual. Não apenas como uma frase, mas como um compromisso. Quando você escreve isso, você está dizendo ao mundo espiritual: meu casamento pertence a Deus. Minha casa é dele. Nossa história será escrita pelas mãos de Cristo. E o Senhor, que é fiel, honrará essa declaração. Antes de encerrar, feche os olhos por um instante e ore comigo. Oração final. Senhor Jesus, agradecemos por este tempo na Tua presença. Tu és o autor do amor, o restaurador de corações e o fundamento de todos os lares. Te pedimos agora que visites cada casal, cada família e cada coração que ouviu esta palavra. Cura as feridas, renova o amor, reconstrói o que foi quebrado. Que o Teu Espírito Santo habite em cada lar, trazendo paz, perdão, paciência e alegria. Que cada casal aprenda a amar como Tu amas, com graça, fidelidade e entrega. E que o Teu nome seja glorificado em cada história de restauração. Mensagem final. Se este vídeo falou ao seu coração, compartilhe-o com outros casais. Talvez alguém próximo a você precise desta palavra hoje. E lembre-se, cada vez que você abençoa alguém com a mensagem de Deus, você também está semeando bênção sobre o seu próprio lar. Continue buscando a palavra, fortalecendo sua fé e renovando sua comunhão. Jesus quer que o seu casamento não apenas sobreviva, mas floresça, para que o mundo veja, através de vocês, o poder do amor divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.